porque ele creu pela fé. E às vezes eu parando para estudar sobre esse texto, eu começo a entender por que muitas coisas nas nossas vidas não mudam. Sabe por quê? Porque falta em nós acreditarmos mais nas palavras de Deus. O doutor Lucas poderia ser o quê? Um questionador, poderia usar da ciência para questionar os fatos que Cristo operou. Mas ele não questionou. Conhecimento científico ele tinha. Conhecimento teológico ele tinha. Mas ele não foi por esse caminho. Ele apenas acreditou, registrou, e a história hoje é de conhecimento público, chegando a mim e chegando a você. Porque simplesmente ele creu. E o mais absurdo, quando Cristo aproximou daquele esquife, que era exatamente aquilo ali que você está vendo, Jesus tocou exatamente no esquife. Ele nem se ousou tocar no cadáver. E a pergunta é, por quê? A resposta está na própria Bíblia. E aonde está a resposta? Em Números 19, capítulo 11. Não precisa ler, mas se você quiser ler. Mas quem tiver aí com o livro de Números 19, 11, pode ler por uma questão aí de consciência. Achou aí, Letícia? Se você achar, dá uma lida para nós. Quem tocar no cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Então o que você entendeu? Que não podia tocar no cadáver. Quem tocasse em um cadáver humano, não é isso? Por que lá cita humano? Por quê? Se eu sair daqui e ver um cachorro morto, é um cadáver. Mas, como era o único filho da viúva, então se tratava de uma pessoa o quê? Humana. E Cristo não tocou para que ele não ficasse o quê? Imundo. Durante quanto tempo, Dedé? 7 dias. 7 dias. Foi necessário apenas ele tocar onde? O esquife. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que para a resolução do seu problema nesta manhã, Cristo não precisa de ir no foco do seu problema. Basta Cristo tocar apenas naquilo que está te fazendo mal, no entorno daquilo que já te envolve. Cristo não precisa de ir no foco do seu problema. Porque Cristo não tocou no cadáver, ele apenas tocou onde? No esquife. Saiu o poder dele, se misturou com o cadáver, e depois um texto diz o seguinte: levanta-te. E o cadáver fez o quê? Se levantou e em seguida o que o cadáver diz? Que agora já não é mais cadáver. Estava o quê? Com fome? Ou com sede? Estão percebendo? Agora, uma outra pergunta que ficou: por que Cristo, aqui está a cidade de Naim, por que Cristo saiu de lá de Cafarnaum, andou 11 horas e 34 minutos, junto com seus discípulos e uma grande multidão, para ir para Naim, cujo objetivo era somente para fazer uma ressurreição? Sabe o que eu aprendo aqui? Por ser uma cidade pequena, Cristo não precisava de ali somente pregar o Evangelho. Bastava apenas o quê? Apenas um milagre para que o poder de Deus fosse o quê? Manifesto ali. Cuja razão, sabe o quê? Era achacoalhar aquela cidade. Porque o próprio texto diz que aquilo ali tomou uma repercussão geral, chegando lá na Judéia. Isso significa dizer que eles entenderam que era um profeta chegando ali. E o engraçado, que esse profeta, eles não deram nome para ele. Quer dizer, eles não conheciam Jesus. Eles falaram: baixou um profeta aqui.
poderia ter sido um tipo de um Moisés, que baixou ali, um Elias, um Eliseu, mas eles não compreenderam que aquele que esteve lá em Naim era superior a todos estes, porque quando eles glorificaram a Deus, eles disseram: baixou um profeta aqui no nosso meio. Mas foi um profeta que fez tanta diferença que achacoalhou a cidade, ao ponto que aquele milagre serviu, sabe, para qual objetivo? Dividir a cidade em duas opiniões. Ou você corrige a sua vida com Deus e começa a andar corretamente, ou você segue a sua vida do jeito que você está. Sabe por quê? Porque às vezes existem tipos de situações que a situação por si só já vale mais do que 1000 palavras. E não precisa, às vezes, você ter que pregar o Evangelho para a pessoa chegar nessa decisão. Às vezes, sabe o que é suficiente fazer? Apenas o testemunho. Eu vou te dar um outro exemplo na Bíblia, para você não achar que eu estou pegando um fato isolado, que Cristo operou, e ali vai ficar somente ali. Estou lembrado daquele ocorrido lá no poço. Qual é o poço? Estão lembrados? O nome? Poço de Jacó. Hã? Poço de Bethesda? Bethesda. Está lembrado? Ali havia um paralítico que estava há quanto tempo lá? Fala. Perfeito. Cirúrgico. Não fala mais nada, porque você vai se tratar a resposta. Isso aí. 38 anos. Cristo baixou ali no meio ali de Bethesda pregando a palavra. É o que o texto diz para você quando você vê ali? Cristo chegou pregando para todo mundo ali? O que Cristo fez? Curou. E sabe por que Cristo pegou um camarada com 38 anos ali que estava ali enfermo? Era uma figura conhecida de todos, para não deixar a margem de dúvidas de que aquele homem foi paralítico durante quanto tempo? 38 anos. Sabe o que significa dizer isso? Que a partir do momento que os demais vissem aquele homem andando, sabe o que isso significa dizer? E se ele não tinha ido em direção à água, é porque o milagre veio de alguém, ou de alguma coisa. Mas o povo estava tão cego, que quando aquele homem recebeu a cura e o milagre, o que os fariseus falaram? Você está carregando a sua maca no dia de sábado. Você não vê um texto dizendo assim: mas espera aí, os outros que estavam aguardando um anjo mexer na água. Você não é aquele cara que estava ali há 38 anos? Eu não te vi caindo na água. E como é que agora você está andando? Para que pelo menos aquele homem dissesse: não, foi aquele homem do cabelo comprido ali, porque ele também não conhecia Jesus. Porque ele ficou 38 anos socado só no mesmo lugar, que quando Jesus apareceu para ele, Jesus ele ofereceu a cura para ele, perguntou assim: quer ser curado? É raro Jesus falar isso para alguém. E aquele homem falou: claro que eu quero. Ele pensou assim: você vai me levar lá para dentro? Jesus falou: não. E depois eles ainda perguntaram: quem é que fez isso com você? Falou: não sei, é um cara aí, cabelo comprido que teve aqui e tal, foi naquela direção ali. E percebe que os pessoal de Naim também não sabia quem era Jesus. Então você começa a entender que existem situações na Bíblia que as próprias atitudes já valem mais do que palavras que você não precisa explicar. É para que as pessoas em torno de você tomem a decisão. Estão entendendo? E o mesmo teria que acontecer com Naim. O mesmo aconteceu com aquele poço lá de Bethesda. E qual é a conclusão que você chega? Que aquela cura que aconteceu em Naim pode ter dividido a cidade em duas alas. Sabe como? Alguns voltaram para Cristo e outros permaneceram da mesma sorte. Assim como foi em Bethesda. Muitos, a maioria continuou acreditando em quê? Na água. Mas não tiveram o interesse de saber quem é que curou aquele homem ao longo de 38 anos paralítico. Verdade. Eu vou melhorar meu exemplo, porque eu estou com medo de sair daqui e alguém talvez não vai entender.
Seria a mesma coisa de alguém agora chegar lá em Aparecida do Norte. Jesus chega lá, opera um milagre. As pessoas estão lá aguardando o milagre através da Aparecida. As pessoas estão vendo ali alguém com 38 anos ali na porta, lá da igreja de Aparecida do Norte, aguardando ela fazer um milagre nunca veio. Jesus chega lá e opera. As pessoas se fazem de besta, mas continuam esperando o milagre de quem? Da Aparecida, mas não é capaz de perguntar quem que recebeu a cura agora, quem é que fez aquilo. É exatamente isso. Olha agora olha que interessante. Cara, é bom. Por que eu coloquei Noemi aqui? A cidade de Naim, a história está no Novo Testamento. Por que eu estou voltando no Velho Testamento? Sabe o que eu pude perceber? Que a palavra no nome Noemi significa encantadora. Agora você talvez esteja mais convencida do porquê uma de suas noras voltou com ela. Porque ela era uma mulher o quê? Encantadora. E é raro a gente ter uma sogra assim, fala a verdade. Hã? Só o Senhor. Eu nem vou te fazer essa pergunta, porque eu vou te colocar em maus lençóis. Só você que tem a sorte. O significado do nome dela Porque você não tem. Encantadora, Noemi. Ele já morreu. Não, ela é. Porque se uma nora voltou com ela. Agora, por que eu tive que recuar no tempo? Eu vou buscar uma história lá do Antigo Testamento. Olha só as semelhanças dessa história com a de Noemi. Preste bem atenção aqui. A sogra da Noemi, minha mulher também era. seu marido e seus filhos. Eu vou fazer para você um resumo aqui. Para você não precisar de ir lá no livro de Ruth. Noemi, seu marido e seus filhos, por causa de uma fome que atingiu a região de Judá, foram para o outro lado do Rio Jordão, para os campos de onde? Dos Moabitas, um povo idólatra, e morreu ali o seu marido, que é Elimeleque. Também depois de um tempo morreram os seus filhos, né, que eram casados com a Orfa e a Ruth. Orfa e a Ruth. Depois de 10 anos, os filhos também lá de Noemi morreram. E agora, o que acontece? Noemi ficou viúva e sem. Agora ela ficou somente na companhia de quem? Das noras. Mas o texto não acaba aqui. Ela, depois de experimentar a mais completa miséria, pois a mulher naquela época dependia do marido ou dos filhos para conseguir se sustentar. O que acontece então? Esqueci de colocar aqui no silencioso, vocês me desculpem. Então agora ela decide voltar para Judá, pois ouviu dizer que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. A única nora que a acompanhou de volta para a Terra Santa foi quem? Ruth. Esse povo não está ali na Bíblia, não? Você não está cobrando isso desse povo, não? Quem é que voltou para Noemi? Ruth. Aí o que acontece? E lá ela conheceu Boaz. E o que aconteceu? Ela se casou com quem? Com Boaz. E aí geraram Obed, que gerou Jessé, que era pai de quem? E depois eles fazem parte da geração que seria de quem? Perfeito. O irmão amigo está afiadíssimo. Então o que acontece? Aonde eu quero mostrar para vocês aqui? Ela saiu daqui de Belém, ali à sua esquerda, atravessou toda aquela faixa de vermelho e indo para as campinas de Moabe. Porque a fome bateu lá, eles foram para Moabe, um lugar de país idólatra. Guardem isso. Agora, está ali, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, pertinho do Mar Morto. E eu vou voltar ali, ó, o Mar Morto está ali. E o Mar Morto está ali. Agora, o que eu estou querendo mostrar para você? Que o nome Noemi pode
pode também ser traduzido como uma pessoa tranquila. Não é errado se você falar assim: irmã, qual o seu nome? Noemi. Então você é uma mulher encantadora, uma mulher tranquila, uma mulher suave. Está certo. Não é só encantadora. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Aonde que isso tem a ver com a viúva de Naim? Os mesmos episódios que acontecem no Antigo Testamento aconteceram no Novo. Estou falando de uma mulher viúva e sem filhos. Lá em Naim estamos falando de uma mulher que também era viúva e sem filho. Aquela mulher lá de Naim estava na iminência de quê? De passar fome. Porque perdeu o seu único suporte, que era quem? Seu filho. Porque marido ela já não tinha. Aqui, Noemi, já não tinha o quê? Marido e filhos. Então quem poderia sustentar ela? Ninguém. Mas quem Deus usa para ficar ao lado dela? A Nora. E qual o nome da Nora? Ruth. Ruth. Então vem aqui. Significado da palavra Naim: tranquilidade, suave. E o significado de Noemi? Tranquilidade, suave e agradável. Deus permitiu esses fatos acontecerem em épocas distintas para mostrar assim: se isso aconteceu no Antigo Testamento, acontece no Novo. Se estiver acontecendo nessa manhã, e se você confiar em Deus, eu vou te garantir uma coisa: essa situação que você está vivendo, Deus vai agir. Amém. Sabe por quê? Porque Deus não deixa na Bíblia nada a troco de nada. Tem propósito. E o propósito é porque Deus quer te atingir nesta manhã. Sabe por quê? A viúva de Naim não experimentou luta. Você acha que perdeu um filho, um pai, uma mãe, tanta coisa? Claro que não. Aqui, ó. A Noemi enfrentou luta, perdeu 2 filhos e um marido. E aí? Isso não é luta, não? Olha as coincidências. Terceira coisa: a viúva de Naim seguiria vivendo em Naim após a morte do filho. Olha agora. A Noemi seguiria vivendo entre os Moabitas, pois a sua família fugiu da fome lá de Judá. As duas não se conheceram, viveram em épocas distintas. Talvez a viúva de Naim poderia conhecer a história de Noemi, mas Noemi não poderia jamais conhecer a história da viúva, porque ela nem existia. Ela ainda iria o quê? Existir. Quarta coisa: Jesus ressuscitou o filho da viúva e ambos permaneceram em Naim. Agora, olha que louco. Noemi voltou para Judá após ouvir dizer que Deus havia visitado o seu povo em Judá. Porque lá em Judá, Deus estava agora dando pão para o seu povo. E qual foi o motivo disso? Deus queria ressuscitar nela a esperança e a fé que ela estava perdendo, voltando junto com a sua glória para o rebanho do povo de Deus. Enquanto que uma estava sofrendo os impactos da morte física, a outra estava sofrendo os impactos da morte espiritual. Mas morte é morte. Concorda comigo? Seja ela espiritual ou física, morte é morte. Agora, olha que interessante. A viúva de Naim recebeu pessoalmente o pão da vida, que era quem? E ela nem conheceu ele, que ela nem chamou ele pelo nome. Na narrativa que Lucas te dá, ela nem sabia que era o homem que dizia para ela: não chores. Há momentos que Cristo, ele chega com anonimato e diz assim: não chore. Se você não souber ouvir a voz de Deus, você vai falar: mas quem é você? Que está me pedindo para eu não chorar porque acabei de perder um filho. Você é louco? Você quer que eu vou ficar rindo? Engraçado. Uma coisa que eu não tinha prestado atenção antes, mas agora está vindo na minha mente. Que ninguém dá uma patada em Jesus, todo mundo era cordial com ele. Porque logo em seguida, Jesus sempre faz um milagre. Foi assim com o cego Bartimeu: o que tu queres que eu te faça?
Eu sou cego, mas eu quero um copo d'água. Ele poderia responder isso para Jesus. Olha que pergunta. Besta. Olha que essa. Chegou lá para o cara que estava há 38 anos, sem andar, e pergunta: quer ser curado? Chega lá na Santa Casa agora, na área das pessoas com câncer, e pergunta: quem quer ser curado aqui? Isso se não tiver um que te bota para correr. E pergunta idiota. Mas ninguém era deselegante com Jesus. Porque Jesus tinha um trato diferente com as pessoas. E Jesus operava. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no deserto que você está vivendo, às vezes, o milagre, a cura, o que você está aguardando que venha, e ainda não veio, não acontece em razão da nossa conduta e comportamento dentro do deserto. Por quê? Imagina agora, vamos voltar aqui. Aquele homem lá no tanque de Betesda. Se Jesus chegasse para aquele homem e dissesse assim, e de fato aconteceu, quer ser curado? Se aquele homem, que nem sabia que aquele homem era Jesus, dissesse assim, não, eu quero depender ali da água, aquele homem tinha sido curado? Essa pergunta também foi dirigida para o cego Bartimeu. E se ele não tivesse sido específico dizendo para Cristo assim, eu quero voltar a enxergar, ele teria enxergado? Morreria cego. Concorda comigo? Sabe o que eu aprendo aqui? Como que tem sido o seu comportamento dentro do deserto? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus tem falado com você, Deus tem falado com você, e você não está reconhecendo a voz de Deus. E você às vezes está assim, mas Deus está demorando a agir, Deus está demorando a agir. E às vezes, sabe o que nos impede de ouvir a voz de Deus? A Netflix, as novelas da Rede Globo, os futebol, e o que mais? E por aí vai. Aí você tira 1 hora por dia para estudar a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. E não amigo vou dizer que é diário. Você só vai buscar Deus quando dá na sua telha. Mas aquele seriado da Netflix é todo santo dia naquela hora marcada. Aquilo ali já virou religioso. Tem gente que nem na igreja vem para assistir e quer ouvir a voz de Deus. Estou mentindo? E o deserto não passa, o deserto continua e Deus não fala comigo. Aí eu faço a seguinte pergunta para a igreja nessa hora: Deus quer estar na sua vida em segundo plano? Então tem algo errado, não é com Deus. Não é uma pergunta idiota que Jesus supostamente fez. É com relação à nossa conduta dentro de hoje, do deserto. E olha só que interessante. Ele comeu pão, a mulher de Naim, comeu pão natural em Judá, que Ruth pegou lá na plantação de Boaz, por providência de Deus. Estão entendendo? Enquanto que Deus matou a fome de uma lá, Deus agora estava providenciando aqui. Jesus agindo no Novo Testamento e Deus agindo lá no Velho. E olha só que interessante. Havia um Israel, multidão à sua esquerda, o primeiro lá. Multidão lá no cortejo, abraçaram sua situação e dor, porque ela tinha perdido o quê? Um filho. Você acha que foi diferente aqui? Noemi não teve uma multidão, não, mas ela teve pelo menos uma pessoa que abraçasse a dor com ela. Irmão, você pode estar na pior situação. Seja uma pessoa, uma multidão, vai ter alguém para chorar com você. Letícia agora, né? Perdeu seu pai. Eu sei o que é isso. Teve pessoas que choram com você. Então a Bíblia ela é fiel. Ela não chorou sozinha. Agora olha que interessante.
a Cristo. Daqui, a Noemi e Ruth experimentaram o cortejo da providência de vida que Deus garantiu para elas aonde? Em Judá. E aqui, Jesus percorreu quase 60 quilômetros para salvar uma vida. A viúva de Naim. E aqui à sua direita, Deus percorreu quilômetros para atrair, para ajudar Noemi e Ruth para salvar elas de onde? Do paganismo. Por que Jesus percorreu quase 60 quilômetros? Quase isso aqui, ó. Ali, ó. 48 quilômetros. Anda 48 quilômetros a pé para você, 11 horas. Jesus foi lá só para fazer isso. E depois foi para outro canto. A Bíblia não diz que Jesus se repousou em Naim. Mas acha que Jesus foi dar um tiro fora do escudo? Não. Ele deixou os fatos falarem por si só. Teve pessoas ali que aceitou, tomou um rumo na vida, se corrigiu com Deus e seguiu firme. Outros impactou. Mas com o tempo, a fé para fazer isso aqui morreu assim. Sabe o que significa isso? Aquele ato que Cristo fez serviu para uma única coisa: perdição para uns e salvação para outros. E aqui, sabe qual é? Você acha que esses anos todos que a gente está socado dentro da igreja, só ouvindo, amamentando a palavra, não vai ter uma consequência lá na frente? Existem muitos em nosso meio que, de tanto ouvir e não praticar, estão apenas se alimentando para a sua própria perdição. E outros que se alimentam para se corrigir, estão se alimentando para a sua salvação. É a mesma coisa. É essa frieza que você vê na igreja. Porque a frieza na vida de alguém é um retrato do relacionamento dela com Deus. Agora, voltando aqui, para a gente terminar. Último aqui. Quem esteve ao lado da viúva de Naim deram glórias a Deus em razão do milagre da ressurreição. Ruth, por influência de Noemi, conheceu o Deus de Israel e deu glórias a ele pelo seu cuidado. Então, meu irmão, resumindo isso tudo que a gente está falando aqui, quem estiver do seu lado, mesmo que você não perca a fé e a esperança, vai ter que dar glória a Deus. Não tem como. Porque a partir do momento que você é impactado pelo poder de Deus, como as duas foram impactadas, os elementos que circuncidaram essas mulheres se repetem na vida, porque isso é padrão. Porque elas só foram na mão de Deus instrumento. E você hoje, no século XXI, só será só mais um instrumento na mão de Deus. E todos esses elementos que a gente viu agora vai se repetir, porque isso é padrão. Porque o milagre não é você que vai operar. O milagre não é fruto seu. O milagre você é apenas um resultado dele. Você é apenas um instrumento daquilo que Deus tem para operar. Aí você vai me perguntar, por que Deus não opera? Aí eu vou te fazer algumas perguntas. E os impactos da sua conduta dentro do deserto? As duas atravessaram o deserto. Qual foi a reação delas? Choraram, perderam a fé, em alguns momentos a esperança. E Jesus já sabia que lá na frente haveria um óbito. Por isso que Jesus chegou exatamente naquele momento que eles estavam com o cortejo levando o corpo para o cemitério. Foi a mesma linha de raciocínio que Jesus teve com Lázaro. Mas por que Jesus não chegou aqui antes? Porque precisava de passar 3 dias para depois os ateus, os agnósticos não falar assim, Lázaro estava dormindo. Mas passou 3 dias, diferença do médico Lucas, que aceitou os fatos pela fé, registrou e a notícia chegou em você. Era Lucas que tinha que questionar Jesus, porque ele era médico. E ele questionou? Muito pelo contrário, ele publicou os fatos. Chegou a você, chegou a mim, chegou a Letícia. Estão entendendo? Irmãos, qual que é a moral de tudo que eu estou pregando aqui? Sabe por que às vezes o nosso deserto não passa? A situação continua as mesmíssimas coisas? Porque é o seu comportamento dentro do deserto que não muda.
picuinha, essas rinchas entre marido e mulher, tal. Sabe por que essas coisinhas eu faço? Porque um cede, acho que é sempre a culpa do outro, e o outro fica errado e tem que mudar. Eu não preciso de mudança. A pergunta que eu faço é, será? Ah, mas por que eu só vivo desempregado e não arrumo emprego? Está se qualificando? Está se melhorando? Está socado na televisão 24 horas por dia e está querendo arrumar um bom emprego? Quero ter as coisas, mas a minha vida não anda. Você está fazendo o que para isso de coisas? Sabe aquela ideia de só Deus é que tem responsabilidade e eu não tenho? É mais ou menos isso. Irmãos, um milagre vai acontecer, mas mude a tua atitude dentro do deserto. Olha só, quero tomar a Letícia como meu exemplo. Ela perdeu o pai agora, tem poucos dias. Você acha que Deus não poderia tocar no caixão, a exemplo do que aconteceu no espírito e voltar à vida? A pergunta é por que isso não aconteceu? Hein? Porque não era propósito de Deus. Mas você acha que a morte do homem lá não tenha dado um impacto, um feito muitos em torno dele, fazendo uma breve reflexão? Às vezes Deus permite coisas para a nossa própria reflexão, cujo objetivo é nos alcançar para a salvação. Nada é sem propósito. Então eu te afirmo nessa manhã, a morte do seu pai não foi sem propósito. Eu não sei quantos aqui se lembram quando eu estava ainda dando os cursos de Daniel aqui. Eu até cheguei aqui e falei, olha, eu sonhei há umas 2 noites atrás que meu pai tinha falecido. Eu não sei quantos aqui se lembram disso. Olha lá, o Daniel lembra, o menino ali lembra, está lembrado. Passado um tempo depois, o que aconteceu? O velho descansou em Cristo. Porque Deus sempre avisa os seus servos e os seus profetas. Então, vou dizer, baseando no início, uma coisa. Às vezes a situação que um ou outro possa estar aqui, você pode ter certeza que Deus te avisou com antecedência. Você não ia cair numa situação dessa sem Deus te avisar. E outro, Deus quer te tirar dela, mas por que Deus então não tira? Porque é a sua situação dentro do deserto que Deus. Está faltando maturidade, está faltando um comportamento mais firme em Deus, abrir mão de algumas coisas que está trabalhando. Eu aprendi ao longo da minha vida, Deus não aceita o segundo plano. Deus quer ser o número 1. E para Deus ser o número 1, Deus exige de nós renúncia. E última coisa que eu quero deixar aqui. Uma das coisas que sempre nos atrapalha na vida espiritual é a distração. Não se distraia, não se cochile, porque a vida espiritual da gente não pode caber distração nem cochilo. O cochilo é tudo que Satanás quer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que você seja abençoado nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Vai ter música especial.